Bem, meus irmãos, shalom a todos que estão ouvindo este shiur. Hoje nós iremos falar a respeito que Yeshua é Adonai. Muitos não aceitam esta maneira de nós, Netzarim, acreditarmos que Yeshua é Adonai, é o próprio Eterno. Porque muitos não acreditam? Porque existe aquelas pessoas que se baseiam por meio de informações incompletas, informações que não levam a lugar nenhum, sem evidência, sem testemunho, sem autenticidade de documento, sem relatos históricos, sem nada vezes nada. Ou seja, muitos hoje estão dizendo que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é um livro de Roma. É um livro que Roma compilou, que Roma traduziu, que Roma inventou, né? E assim vai com suas informações medíocres, né? E essas pessoas, elas nunca vão trazer provas autênticas, exceto folhas, papéis que elas mesmas escreveu, né? Essas pessoas escreveram, mas não vão trazer livros, não vão trazer assuntos, fontes históricas, não vão trazer documentos. Por quê? Porque estas pessoas estão se baseando por meio do achismo e não por meio das evidências. Existem muitos que estão migrando para o judaísmo messiânico, pessoas que são ex-cristãos. A pessoa, ela acreditava que Jesus é Deus. Quando ela vem para o judaísmo messiânico, essa pessoa, ela não mais dá crédito e acaba desmerecendo a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Muitos estão na internet hoje debochando, criticando, falando mal de pessoas do cristianismo. É o que mais nós estamos vendo hoje nos dias atuais. Pessoas até difamando pessoas, né? Falando mal, agredindo verbalmente. Isso é uma conduta antibíblica. Essa conduta não provém da essência do Eterno. E cabe você que está ouvindo este shiur prestar bastante atenção, porque Yeshua, ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, né? Ou seja, as ovelhas de Yeshua conhecerão, saberão quem ele é, né? Quando ele fala, quando ele expressa, né? Então, cabe você que está ouvindo, né, esse shiur, entender isso e estudar e fundo. Eu sei que hoje no Brasil existe muito pobre o ensino, né, aqui no Brasil, principalmente quando se trata da Brit Hadashah, quando se trata de traduções, né? Infelizmente isso nós temos visto aqui, né, no Brasil, e não só no Brasil, em outros lugares, em outros países também. Mas eu quero dizer para vocês que Yeshua, ele sempre vai estar com aqueles que são pobres de espírito, aqueles que almejam a palavra do Eterno. Ele não vai estar com aqueles que são orgulhosos, ou aqueles que já se acham. O que mais temos visto também são judeus de internet. O que mais temos visto é isso. A pessoa abandona o cristianismo, ela vai para o judaísmo, quer dizer, ela não tem nenhuma congregação. Ela fica na frente de um computador e coloca kippá,
coloca talit, coloca tzitzit, coloca toda aquela argumentária, aquela coisa para dizer que é um judeu, né? É muito estranho isso, infelizmente, é o que está acontecendo. E sem falar de igrejas e mais igrejas estão adotando todo tipo de argumentárias e colocando no cristianismo. Mulheres usando talit, homens, os pastores usando talit, quipá, e assim vai afora. Vejam, uns saem, usam talit, outros não saem, colocam os talit dentro das igrejas. Então isso é o que está acontecendo. Eu acredito, né, como divulgador da palavra de Yahweh, eu acredito que o mal foi criado de acordo com a Bíblia. Quem criou o mal foi o próprio Eterno. Então veja, o mal ele também está sendo usado pelo Eterno. E quando essas pessoas levam esses aparatos para dentro de suas igrejas, automaticamente essas pessoas irão buscar a raiz. Ou seja, aquela pessoa que está lá dentro perdida, né, está tribulada, mas é uma filha de Elohim. Quando elas verem que os seus pastores estão usando talit, pode ser que seja um meio de elas estudarem, buscarem a raiz, que a raiz é o judaísmo nazareno. Pois bem, hoje nós iremos falar com base, retirando os textos do livro do judaísmo nazareno, a qual o seu escritor, Tzadok Ben Derer, né? Hoje nós estamos aqui em São Paulo e também estamos no Rio de Janeiro, né? Tzadok está no Rio de Janeiro, nós aqui em São Paulo. Mas antes de estarmos unidos e juntos nisso, na palavra do Eterno, nós tivemos que buscar e provar e testificar de que realmente o judaísmo nazareno, que é um título, né, que é a essência do Eterno, provém do judaísmo nazareno, a qual o nome judaísmo nazareno não foi inventado agora, já existia 2000 anos atrás. Pois bem, então nós fomos atrás, estudamos, perguntamos, né, acompanhamos estudos e vimos, testemunhamos e hoje temos a certeza a quem nós servimos. Hoje nós temos a certeza a quem estamos servindo, que é o Eterno, que é Yeshua HaMashiach. Pois bem, e não é blá blá blá, não é blá blá blá, não é uma coisa que é uma teoria, não, nós colocamos em prática. E aqui na congregação temos falado que as pessoas têm que buscar a essência, têm que buscar os princípios elementares da palavra do Eterno. Logo no início das Bessorot, que são as boas novas de Lucas, o escritor narra o nascimento de Yeshua e relata que um anjo de Elohim apareceu a pastores que estavam no campo à noite, declarando-se o anjo que o Mashiach é o Messias e o Eterno. Vamos verificar isso. Texto tirado da Peshita, já traduzindo, né? Tzadok já traduzindo, ele coloca Lucas 2, versículo 11, desculpa. Tradução: porque hoje nasceu para todos vocês o Salvador, que é Yahweh, o Messias, na cidade de Davi. Aqui na Bíblia judaica completa está escrito: nesse mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o Messias, que é o libertador, que é o Messias,
o Senhor. Eles substituíram, né, Adon, que em hebraico é Senhor, eles substituíram e colocaram o Senhor. Veja, não é o Senhor, o meu companheiro, a pessoa que é mais velha. Não é questão de ser Senhor, não. É o Senhor que hoje nós estamos acostumados. Eu vejo uma pessoa mais velha, como meu sogro, eu falo, como é que o senhor está? O senhor está bem? Eu vejo um vizinho ao meu lado, que ele é mais velho do que eu pergunto, como o senhor está? Tudo bem? Então não é esse Senhor que a Bíblia está referindo-se, né? Na Peshita já é clara que é Adonai, que é Yahweh, que é o Eterno. Aqui eles colocaram Senhor, né? Mas não está errada, não. O problema é que as pessoas interpretam esse Senhor como um Senhor qualquer. Não é isso. Não é isso. Hoje nós entendemos que Senhor pode ser qualquer um. Mas antigamente Adon era o meu amo, é o meu rei, é o meu Meler, é o meu Senhor, o meu Adonai. É diferente, né? Na Bíblia de Jerusalém está escrito aqui também, vejam só. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, né? Na cidade de Davi, o Cristo Senhor. Veja, eles também não tiraram Senhor. Veja a diferença. E na Peshita está, porque nasceu para todos vocês o Salvador, que é o Eterno, o Messias na cidade de Davi. Conforme se percebe, o anjo anunciou que o Messias seria o próprio Eterno em carne. Para a mentalidade semita do primeiro século, que ansiava pela vinda do Mashiach, a encarnação do Eterno era esperada, uma vez que a manifestação em carne do Eterno possui previsões na Torá. Como efeito, o Eterno apareceu a Avraham, né? O Eterno apareceu em Avraham em Gênesis 18 como homem, inclusive ceando com o patriarca, comendo com ele. Ademais, o Eterno havia dito que ele mesmo seria transpassado. Lá em Zacarias 12:10, ele mesmo, como que o Eterno é transpassado? Como que você entende que o Eterno é transpassado? Por quê? Porque ele será uma manifestação, uma encarnação dele mesmo no homem, né? O que se coaduna com a narrativa de Isaías 53. O servo sofredor. Por tais razões, os pastores tiveram a certeza de que o Messias é Adonai, em carne. É o Eterno em carne. O Shaliach Matetiahu, né, Mateus, também afirmou categoricamente que o Messias é Adonai. Texto da Peshita em aramaico, Mateus 22, 42, 43 e 45. Tradução. O que vocês podem dizer sobre o Messias? De quem ele é filho? Respondeu-lhe, o filho de Davi. Então replicou Yeshua, digam vocês como Davi pelo Ruha, que é espírito, o chama de Adonai, dizendo, se Davi o chama de Adonai, como ele é seu filho? Né? Yeshua fez essa pergunta. Na passagem citada, Yeshua rebate os argumentos dos purishim, fariseus, e afiança que Davi chamou o Messias de Adonai. Ora, se quem estava travando o diálogo era Yeshua HaMashiach, então este atribuía
a si próprio o título do Eterno. Durante o discurso de Kefa na festa de Shavuot, festa das semanas, popularmente conhecida como Pentecoste, este concitou que os judeus se arrependessem de seus pecados e recebessem o perdão do Eterno em nome de Adonai Yeshua. Texto da Peshita em aramaico, Atos 2, 21, 36, 38. Tradução: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Saiba como, com certeza, toda a casa de Israel que o Eterno fez desde Yeshua, a quem vocês executaram, Elohim e Mashiach, Messias. E ouvindo isto, estes foram tocados em seu coração. E perguntava a Shimon, Pedro, aos demais emissários apóstolos: que faremos, irmãos? Shimon, Pedro, lhes respondeu: arrependam-se e sejam imersos, batizados, cada um de vocês em nome do Eterno Yeshua, para a remissão de seus pecados, a fim de receber o dom do Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade ou Espírito Santo. Verifique que no Passuk, versículo, que Kefa atribui ao Messias um nome, título, o Eterno Yeshua. Este novo nome do Eterno tem toda a coerência em relação ao Tanar, primeiras escrituras. Neste, o Eterno recebeu vários nomes aclopados ao tetagrama. Vejamos, tais como o Eterno Elohim, o Eterno é Adonai Tsevaot, Adonai Nissi, Adonai Shalom, Adonai Yere, e Adonai Tzedekenu, e Adonai Shema, etc. Com a revelação do Mashiach, é acrescido um novo nome ao citado, Rou, que indica a própria Elohut, divindade do Salvador. O Eterno Yeshua, em outras palavras, Yeshua é o Eterno, que se manifestou em carne, ou seja, veio como homem, morreu e ressuscitou, e agora reina como o Eterno, que é um, errado, e não dois ou três. Texto tirado da Peshita em aramaico, Atos 10, 36. Tradução: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel para anunciar a Shalom e a tranquilidade por Yeshua, o Messias. Ele é o Eterno sobre todos. Yaakov Hatzadik, Tiago, justo, irmão de Yeshua, escreveu sobre a segunda vida de Mashiach, aconselhando que os judeus zelosos fossem pacientes e perseverassem na fé, na emuná, sem desanimar. Yaakov, Tiago, 5, 7, 12. Basta ler o texto ou contexto integral da carta e o pano de fundo histórico para se constatar que Yaakov está tratando sobre o retorno de Yeshua. E eis o que é dito sobre tal retorno. Texto da Peshita em aramaico. Tradução: Tiago 5,7. Portanto, irmãos, sejam pacientes em espírito até a vinda do Eterno. Ora, quem é o Messias que retornará? Não há dúvida de que é Yeshua. Entretanto, Jacó afirma que quem retornará é o próprio Eterno. Logo, Yeshua é o Eterno. São Paulo também escreveu que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é o Eterno. Texto em aramaico. Filipenses 2,11 diz, tradução: toda língua confesse que
Yahweh é Yeshua HaMashiach, para a glória de seu Pai Elohim. Analisemos o Parsuk, versículo traduzido acima, contejando-o com as Escrituras. Shaul proclama que o Eterno é Yeshua. Filipenses 2:11. A luz do Tanar, o Pai, é o Eterno. Isaías 64:7 ou verso 8, nas versões cristãs. Ensina a Torá que o Eterno é um. Devarim 6:4. Logo, considerando que as Escrituras sempre proclamam o monoteísmo, ou seja, Yahweh é um. Como conciliá-lo com a realidade de que o Pai é o Eterno e Yeshua é o Eterno? A resposta é assaz singela. O Eterno é um, mas pode se manifestar de diversas maneiras, tais como em uma coluna de fogo, em uma coluna de nuvem, por meio de uma brisa suave, por meio de trovões e etc. Inclusive se manifesta como Pai ou Filho, Yeshua, Yaruha, Hakodesh, Espírito de Santidade, Espírito do Santo. Ou seja, ele citou também, devemos entender que o Eterno se manifesta, não está no livro aqui, mas se manifesta como anjo, né? Josué se prostrou, acho que vai citar mais à frente, né? E Josué citou e quando ele viu o anjo, adorou. Anjo não é para ser adorado, né? Esse conceito semita já tinha de que o Eterno se manifesta de formas plurais. Lamentavelmente, muitas pessoas dizem algo que contraria as Escrituras. O Eterno não pode se manifestar como homem. Quando você vê uma pessoa falando isso, que o Eterno não pode se manifestar como homem, essa pessoa está cometendo um ato de idolatria. Ela está dizendo que o Eterno não tem a capacidade de se manifestar de qualquer forma, né? Essa pessoa está limitando o próprio Eterno. Ora, se que existe algo impossível para o Eterno, existe. Estes incautos querem limitar o poder do Eterno, afirmando que existem fatos que não estão ao alcance do Eterno, o que configura crasso erro. Ou seja, a pessoa está cometendo um ato de idolatria, ela está tirando a magnitude do Eterno. O Eterno é o Todo-Poderoso que se manifesta quando e da forma que quiser. A Torá narra que o Eterno apareceu para Abraão, como homem, lá em Gênesis 18, em Bereshit. Inclusive, o Eterno pode se manifestar simultaneamente como Pai e como Filho. Quando Yeshua estava no madeiro, o céu não estava vazio, sem a presença do Eterno, visto que o Eterno é onipresente, ou seja, o Eterno se manifestava como homem e como Pai simultaneamente. Quando Shaul Paulo fala do Pai e de Yeshua, em 1 Tessalonicenses 1:1, não está falando de dois deuses ou de duas pessoas diferentes, como pensa a doutrina da Trindade, mas sim está se referindo a duas manifestações distintas do Eterno, que é errado, que é um. Nossa exposição é comprovada em Corintaiá Aleph 1 Coríntios 1, 8, 6. Nesse texto, Shaul deixa claro que o Eterno é um e que Yeshua é o Eterno, ratificando a fé monoteísta apregoada pela Torá. Não existe contradições. Texto em aramaico. 1 Coríntios 8, 6. Tradução: todavia para nós há um só Elohim, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós estamos com ele. É um só Eterno,
Yeshua HaMashiach, de quem são todas as coisas, e com ele nós estamos. Notemos o paralelismo de ideias na afirmativa de Shaul Paulo em 1 Coríntios. Primeiramente afirma que Elohim, o Pai, é um. 2. Depois, severamente, que Yeshua é o Eterno. Ora, se sabemos que o Pai é o Eterno, então conclui-se que o Eterno, o Pai, e Adonai e Yeshua são um, tal como afirmou Yeshua em Yohanan, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Errado. Está escrito. Também nos escritos de Yohanan, João, lemos que Filipe perguntou a Yeshua: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. Yeshua replicou: Tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Por isso, quando vocês podem dizer, mostra-nos o Pai? João e Yohanan 14:8-9. Yeshua, no diálogo acima, não disse que era um mensageiro do Pai, mas sim que quem o via estava a ver o próprio Pai. E insta a repetir, Yeshua HaMashiach é a manifestação do Eterno. Esta é a razão pela qual Shaul muitas vezes usa o título do Eterno, o nome do Eterno, o Messias, designado que o Eterno é o Messias. E o Messias é o Eterno. Não são dois, mas um. O mencionado título é registrado, por exemplo, em Colossaiá, que é Colossenses 3:24. Texto em aramaico. Tradução. Saiba que o Mestre, vocês receberá a recompensa da herança, pois servem ao eterno Mashiach Messias. Em Corinthians Aleph, 1 Coríntios, Shaul deixa claro que somente pelo Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, o Espírito Santo, o ser humano pode declarar que Yeshua é o Eterno. Contrário Sessu, quem não reconhecer que o Eterno é Yeshua, não fala pelo Ruach HaKodesh. Ao contrário. Isto é de uma extrema relevância, visto que muitos grupos religiosos não reconhecem que Yeshua é o Eterno. Logo, segundo as palavras de Shaul, estes não têm suas falas inspiradas pelo Ruach HaKodesh. Texto em aramaico de Corinthians Aleph, 1 Coríntios 12:3. Tradução. Portanto, eu explico para vocês que não existe homem que fala pelo Ruach HaKodesh, pelo Ruach de Elohim, e diga, Yeshua é amaldiçoado. E não há quem possa dizer, o Eterno é Yeshua, senão pelo Ruach HaKodesh. Esta patente na Mikra, escritura, que aqueles que reconhecem que o Eterno é Yeshua são inspirados pelo Ruach HaKodesh. Já foi asseverado acima que Yeshua é o Eterno, manifesto em carne. Essa afirmativa é tão correta que Shaul chegou a dizer que com a morte do Mashiach, do Messias, foi derramado o sangue do próprio Eterno. Por tal motivo, quem come a matzá, pão asmo, indignamente será culpado pelo corpo e pelo sangue de Adonai. Texto em aramaico de Corinthians Aleph, 1 Coríntios 11:27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice de Adonai indignamente será culpado do corpo e do seu sangue do Eterno. Sobre a manifestação do Eterno em carne, além do famoso texto de Yohanan, capítulo 1, e dos versículos já citados, vale lembrar que Romanos 9:5 diz também. Vejamos. De quem são os patriarcas? E dentre os quais apareceu Mashiach em carne, que é Elohim sobre todos, para a qual são todos os louvores e bênção, para toda a eternidade. Amém. Eis outra
assertiva de Shaul acerca da Elohut de Yeshua. Texto em aramaico, Romanos 14, 9. Tradução. Porque foi para isto que o Mashiach morreu e se levantou para viver, para ser o eterno tanto de mortos como de vivos. É nítida como o cristal a mensagem transmitida no texto acima, qual seja, o Mashiach é o eterno, que encarnou, morreu e ressuscitou, e agora não deve ser tratado como homem, mas sim como o próprio eterno. A ideia de que o Mashiach é o eterno sempre esteve presente no Taná, primeiras escrituras, pois o profeta Yeshayahu, Isaías, escreveu que o Mashiach seria o Elohim poderoso, Pai da eternidade. Isaías 9, 5, 6, ou nas versões cristãs 6, 7. Pois bem, se o Mashiach é o Pai da eternidade, então Yeshua não é outra pessoa senão o Eterno que se manifestou em carne. Por este motivo, Kefa sempre estabeleceu um paralelo entre o Mashiach, Yeshua e o Eterno, já que ambos são as mesmas pessoas, o Senhor Eterno, o Senhor Adonai. Sabe-se que o autor da vinda foi Yeshua, o Eterno, Gênesis 1, 2. E Kefa chama expressamente Yeshua de autor da vida. Mases Elohim, Atos dos Emissários, Apóstolos 3,15 diz. Kefa cita o profeta Joel, ao dizer que todo que invocar o nome do Eterno será salvo. Mases Elohim, Atos 2,21. Da mesma forma, Kefa fala que não existe outro nome debaixo do céu dado a homens pela qual devemos ser salvos, que é o nome de Yeshua, Mases Elohim 4, 11, 12. Então, por que Kefa afirmou primeiramente que a salvação vem pelo nome do Eterno? E depois declara que a salvação vem pelo nome de Yeshua, porque Yeshua é o Eterno. Shaul utiliza idêntico raciocínio, escreve que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Romanos 10, 13. E no mesmo contexto assinala que se você reconhecer publicamente com sua boca que Yeshua é o Senhor e confirmar no coração, de coração, que Elohim ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. Poucas pessoas se deram conta de que a mulher adúltera não foi apedrejada. Consoante prescreve a Torá e Vaikra, Levítico 20, 10, porque receberam o perdão de Yeshua. Nem eu a condeno, agora vai e não peques mais. Vide Ronan João 8, João 8, 1, 11. Mas como Yeshua pode perdoar pecados se este poder, segundo a Torá, pertence apenas ao Eterno? Êxodo. Lá está escrito em Êxodo 34, 7. A resposta é simples. Yeshua é o Eterno. Ao escrever o último livro das Escrituras, Yehonan, resiste de que o Eterno é o Aleph e o Tav, primeira letra do alfabeto hebraico, e a última letra, o Tav, que do alfabeto hebraico, está em Geliana, em Apocalipse 1, 8. E posteriormente Yeshua assevera que ele mesmo é o Aleph e o Tav, Geliana 22, 12 e 13, ou seja, Yeshua é Adonai. No mesmo sentido, o Taná indica o Eterno como o primeiro e o último. Isaías 44, 6. Yeshua se autodeclara como o primeiro e último, de Apocalipse 22, 12 e 13. Para findar quaisquer dúvidas, existe Ronan, João, Yeshua de Adonai. Chamou Yeshua de Adonai no final do livro de Geliana. Texto em aramaico de Geliana. Capítulo 22, versículo 20. Manuscritos Crawford. Tradução. Aquele que testemunha estas coisas diz: sim, venho brevemente. Vem, Adonai Yeshua. Como se vê, o livro de Geliana
se encerra com Yohanan declarando que Yeshua é o Eterno, e assim termina a Bíblia. Vejam, meus irmãos, tudo isso são provas históricas. São provas, documentos históricos. Tudo isso embasado nos passuk, nos versículos, nos contextos, nas autenticidade da Peshitta, né? Não temos dúvida de que Yeshua é Adonai, de que o Eterno é Yeshua. Quando você vê uma pessoa dizer que o Eterno não pode se manifestar, essa pessoa, ela não teve a revelação do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. Ela não teve. E, infelizmente, essa pessoa, ela não pode entender o pensamento semita, que o Eterno já há 5.000 anos atrás já se manifestava de formas plurais, de várias formas e de várias maneiras. Citamos os exemplos nos versículos. Então nós não podemos limitar o Eterno. E a resposta é: podemos adorar Yeshua HaMashiach. Depois de todos esses textos citados e lidos aqui, eu digo categoricamente que sim. Yeshua é o Eterno. E ele vai aparecer. Não pense que não, ele vai aparecer. Logo, logo no reinado milenar. Né? Falta pouco tempo para 6.000 anos. Completar os 6.000 anos. Logo, logo o nosso Meller, o nosso Mashiach, o nosso tudo estará se apresentando lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, como assim está escrito. Bem, meus irmãos, esse é o shiur que eu passei para vocês, extraindo do livro de Sadok Penderi, livro Judaísmo Nazareno, justamente para que vocês possam entender e compreender e buscar a essência, sem interesses próprios. Né? Não busque o seu próprio interesse. Eu sei que no mundo materialista que vivemos hoje, as pessoas estão se entregando muito a todo tipo de desejo, a todo desejo desenfreado está ocupando a vida destas pessoas. Por isso, cabe você de ser perseverante até o fim. Que Yeshua dar-te-á a coroa da vitória. Busque o Eterno com todo o seu coração, com toda a sua emunar, sua fé, dedicação. Seja uma ótima pessoa. Ame o próximo. Ame o próximo. Distribua entre os pobres aquilo que eles precisam. Distribua entre os órfãos aquilo que ele precisa. Abençoe o nome de Yahweh. Ore ao Eterno neste momento. Baixe sua cabeça. Reflita em sua vida. Quão pecador nós somos. Quão pecador nós éramos e somos. O que fizemos. O que deixamos de fazer. E se entregue a Ele. E seja uma ótima pessoa de hoje em diante. Seja uma ótima pessoa em tudo. Em tudo. Seja amigo. Seja amoroso. Seja simpático. Transmita shalom. Eu sei que é difícil hoje. Mas faça a sua parte. Porque no último dia está escrito em Apocalipse que João viu uma visão e viu inúmeras pessoas, incontáveis. Ok?
que não tinha como contar. E essas pessoas, todas essas pessoas são língua, povos e nações. Estavam lá, com palmas nas mãos, com vitória. Então pessoas de todo mundo estavam lá, vão receber a sua recompensa. Porque foram boas pessoas, porque ajudaram o próximo. Que o Eterno te abençoe e que faça com que você seja uma ótima pessoa, hoje, amanhã e para todo sempre. Shalom a todos.